O que tem se dito, né, tem se pesquisado, é que para envelhecer bem, não basta cuidar apenas do físico, da saúde, é preciso manter também a saúde emocional. Por isso, várias pesquisas apontam que o ato de perdoar ajuda a viver mais e melhor. Quem vai falar sobre isso é o Rubens. Ô Rubens, eu fiquei tão interessado nessa temática, porque eu estou com 55. Há alguns anos, algumas décadas, 55, a pessoa já estava assim, mais para lá do que para cá. Já era bem velho. Era bem velho. Eu me sinto assim, bem, sabe, no mínimo no meio da minha vida. Quero viver mais 55 e viver bem. Agora, para eu viver bem, eu preciso tomar cuidado com o meu físico, que isso já é quase lugar comum, mas essa questão de cuidar das emoções, parece que é um assunto que precisa ser mais conversado. O que é isso? O que é saúde emocional? Porque na realidade a gente tem uma tríade que chamamos espírito, alma e corpo. Né? Naturalmente, nós precisamos cuidar dos três. E quando você fala de perdão, você está falando de emoção. Sim. E a emoção é aquilo que faz um vulcão dentro de você. Né? Quando você recebe estímulos, você naturalmente dá resposta. Isso. Né? Então, no trânsito. Então, trânsito é um bom exemplo. Né? Que tipo de resposta você dá no trânsito quando você toma uma fechada? Então, ali você vai ter uma raiva, vamos falar assim, pequena. Mas aquela raiva não vai te fazer deixar de perdoar. Você nunca mais vai ver aquela pessoa. Aliás, você nem viu, né? Com tanto vidro preto hoje, você não sabe quem está do outro lado. É verdade. Naturalmente. Mas quando você pensa em perdão, normalmente está muito ligado com as pessoas mais próximas de você. Não é pessoa de longe. Interessante. Né? Quando você pensa em perdão, você está pensando na sua família, na igreja que você está, no vizinho do seu prédio. Né? E se você não perdoa, o que acontece é que você tem um derramamento de coisas ruins dentro de você. Vamos falar. Sim, sim. Então você tem uma célula T, por exemplo, que é aquela que produz dentro de você, né, vai te deixar mais imune às doenças. E quanto mais raiva você tem, mais você está maltratando a célula T, por exemplo. Interessante, eu fiquei sabendo aqui, antes de começarmos a conversa, que o Rubens, além de psicólogo, também é da área da educação, né, Rubens? Sim, pedagogo. Um dia, Rubens, eu trabalhava na Universidade do Estado, na UENG, no curso de Pedagogia, e fomos conversar com um pesquisador, e ele estava falando sobre a palavra mágoa. Que ele falou assim, que mágoa pode ser traduzida, pode ser dividida em duas palavras, má-água. Uma água ruim. Né? Essa questão da mágoa, dessa coisa ruim, é isso que a gente tem que tratar, né? Não é essa coisa furtiva que te deu uma fechada, não. É aquela coisa que vai... Porque aquilo é muito instantânea, fechada de trânsito. Mas quando você pensa em mágoa, é algo que você alimenta, né? É como atrás de você tem uma planta, por exemplo. Sim. Se você não colocar água nessa planta, você não cuidar dela, ela vai morrer. O perdão é o contrário. Você não pode cuidar a raiva, né, que vai gerar, você tem que cuidar dela. Você não pode aguar, colocar... quando você pensa na planta, está falando de cuidado da planta. Sim. Quando você pensa da raiva, você não vai cuidar da raiva. Sim, você não vai... Você tem que eliminar. A raiva. Você não pode pôr água na raiva, né? Você não pode pôr adubo na raiva. O que é adubo na raiva? É alimentar aquele sentimento de você. Você está adubando a sua raiva. E a gente alimenta de tantas formas, né? Às vezes você cutuca, você busca o assunto que te irrita ou que irrita a pessoa. Se a gente pudesse parafrasear, eliminar a raiva, você pensar no computador. Às vezes o computador... Quando você está trabalhando, você deletou algumas coisas, jogou na lixeira. E às vezes o computador te pergunta assim, você quer esvaziar a lixeira? O que você tem que fazer? Tecla lá e esvazia logo. Você já jogou para a lixeira, fazer o que aquilo? Vai ficar, não vou lá na lixeira, vou lá na lixeira buscar aquilo. É assim que a gente faz com a raiva, assim que a gente faz com a mágoa. De vez em quando a gente entra lá na lixeira e busca aquilo lá, fala, aquele rapaz falou aquilo comigo. Gente, é isso que você tem que fazer. O computador te pergunta isso, a máquina te pergunta, o seu coração também te pergunta às vezes. Agora, você está falando uma coisa interessante, Rubens. Pesquisas de universidades muito conceituadas no mundo têm mostrado que essa questão da saúde emocional, ela também tem um reflexo direto na saúde física. Sim. Não é? Por exemplo, tem um dado interessante aí, aqui uma pesquisa da Universidade da Califórnia diz que deixar o rancor diminui a variação da pressão sanguínea. Interessante isso. E eu posso dizer, assim, de experiência própria, não só como entrevistador, mas aqui como um personagem, que se eu estou tenso, se eu estou, às vezes, magoado com alguma coisa, não estou perdoando, parece parece não, é mensurável a questão da pressão. Pensa, pegando um gancho que você está falando, pensa bem, quando você está alegre,
que acontece com você? Você fica suado, você fica com palpitação, e quando você está triste? Ou seja, é tudo direto no seu corpo. Não é que as coisas acontecem por acaso. Ou seja, é o que a gente chama de doenças psicossomáticas. Isso. Né? Quando você pensa assim, a depressão, segundo a OMS, em 2025, a depressão será a segunda doença no mundo, atrás das doenças cardíacas. E o que é depressão? É você receber alguma coisa e ficar alimentando aquilo, alimentando. Imagina que você pode fazer parte da estatística. Em 2025, você ser um deprimido. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.